Galera, o capítulo 1064 de One Piece foi lançado e no vídeo de hoje eu trago um review do capítulo. Antes de começar o vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos aqui no canal. E é isso, bora pro vídeo. E galera, o capítulo começa com o Barba Negra em cima do Doc Key e do seu cavalo Strong indo em direção do Law para atacá-lo. Assim, o Barba Negra diz que não importa para onde o Law vá, porque ele não tem escapatória. Então o Law pede para que o Hakugan tome conta do Polar Tank e pede para que o Shashin e o Pekin fossem para debaixo d'água. Assim eles teriam mais vantagem contra os piratas do Barba Negra, né? Assim eles, né? Como e tudo. Eles, como combinado, vão para debaixo d'água. Assim, o Law usa sua técnica de sala de recriação, assim cortando o cavalo do Doc Key Strong ao meio. Com sua outra técnica, amputação. Então, o Barba Negra, um pouco surpreso, diz que ninguém tinha dito a ele que o poder dele poderia fazer aquilo. E ele se pergunta se ele despertou sua técnica. Então, o Barba Negra, que estava caindo junto com Doc Key, então o Barba Negra usa o poder da Gura Gura no Mi, a antiga Akuma no Mi do Barba Branca, em direção da tripulação do Law. Então eles dizem, todos da tripulação do Law dizem que as ondas de choque são muito intensas. Então o Doc Key, que estava caindo também, ele diz que seu cavalo Strong estava morto e que ele sempre foi um bom garoto. Assim o Doc Key joga em direção dos membros da tripulação do Law uma cesta de maçãs explosivas. Então todos eles saem correndo dali. Então o Shashin estava ali debaixo d'água, ali absorvendo, né, tipo, muita água. Assim ele sai da água e disparando toda aquela água, criando assim um tipo de canhão de água, assim disparando aquele disparo de água em direção das maçãs explosivas que o Doc Key jogou em direção de todos os membros da tripulação do Law, assim causando uma grande explosão. Então o Doc Key, que fica surpreso, e o Shashin fala que é um grande erro subestimar eles, visto que eles cresceram nas águas geladíssimas do Norte Blue e que eles não têm chance nenhuma contra eles em batalha marítima, e que tudo que eles precisam fazer é afundar o navio do Barba Negra. Então o Beppo, assustado, grita para Jean-Bart para proteger o Law, pois o atirador do bando do Barba Negra, Van Augur, estava atirando no Law pelas costas. Assim o Jean-Bart vai proteger o Law e o Van Augur fala que o Law tem um bom guarda-costas. De repente, a espada do Law fica mais comprida e ele acerta o Barba Negra, assim atravessando o Barba Negra. Então o Barba Negra fica sem entender o que é aquilo. Então assim o Law, usando sua outra técnica, técnica ali, onda de choque, assim atingindo o Barba Negra e ferindo ele. Então, assim, o Barba Negra, que estava inconsciente, está indo em direção ao chão. Então, o Van Augur fala que aquilo é o que acontece quando se ataca com impulsividade. E o Van Augur vai em direção do Barba Negra e pergunta se é para eles simplesmente voltarem para o navio. Porém, o Barba Negra diz que eles simplesmente, aquilo é bobagem e que eles vão dar um fim no que começaram. Assim o Law pergunta ao Barba Negra se todos os seus oficiais têm poderes de Akuma no Mi. Então o Law fala que todos eles têm uma fraqueza, né, com o mar. E o Barba Negra diz que estava ferido, né, diz que tem mais benefícios do que fraquezas. Então um membro do Barba Negra grita que eles estão atacando o navio debaixo d'água, que os membros do bando do Law estavam tentando ali afundá-los, assim mostrando uma imagem do navio do Law e do Pekin e do Shashin nadando debaixo da água, em um membro do Barba Negra, que estava guardando a cela da
pirata da Big Mom, Charlotte Pudding, que tinha sido capturada pelo Van Augur e pelo Alkid em Whole Cake. Pudding fala que a Big Mom faria eles engolir suas palavras se ela ainda estivesse viva. Ela diz que a pessoa com quem eles estavam lutando era aquele que matou a Big Mom. Ela também fala que novas eras acontecem quando velhas lendas são derrubadas. Assim, a onda de choque do poder do Barba Negra colide com o haki do Law. Assim, o Barba Negra usa sua técnica Vortex Negro e a cena corta para o QG da Marinha em Marineford. Assim, um marinheiro da Marinha fala para o Akainu que o Barba Negra e o Trafalgar Law entraram em contato na ilha Winner, no Novo Mundo. Então é mostrado uma imagem do Akainu e ele diz que eles são forçados a esperar novamente. E ele também fala que ser almirante de frota é tão frustrante. Então a cena corta para o Novo Mundo na ilha Egghead, a ilha do futuro. Então o Kuma policial parou de atacá-los depois que eles mudaram. Então em outra página aparece a Bonnie, o Jinbe, o Luffy e o Chopper, que tinham caído transformados em velho pelo poder da Bonnie. Então o Luffy velho de 70 anos do futuro que deu errado. Então ele fala que aquilo é bom, mas ele pergunta se ela precisava fazer ele tão velho. Então o Luffy também diz que ele entende como ela se sente, mas aquele só parece com o seu pai, com o pai dela, né? E se eles não puderem chutar a bunda de nenhum deles, eles estarão encrencados. Então o Chopper também tinha sido transformado em velho, fala para o Luffy ter mais empatia. Então o Chopper pede desculpa a Bonnie e diz que eles tiveram maus momentos com pacifistas. Então o Jinbe fala que o Kuma pode não ser mais humano, mas isso não torna mais fácil para sua filha encarar suas cópias. Então o Chopper pergunta se a Bonnie pode voltar ele ao normal. Então o Jinbe começa a falar e ele pede para que a Bonnie não se sinta mal e que aquilo é o que ele sabe sobre o Kuma, o rei malvado, e que o Kuma era o rei tirano do antigo reino de Sorbet, e que antes de ser disposto pela população e ser forçado a se tornar um pirata, então a Bonnie continua triste. Então o Jinbe continua dizendo que o Kuma também foi membro do exército revolucionário e mais tarde ele foi capturado pela marinha e lhe colocaram em prisão perpétua. Mas Vegapunk se interessou pela força física do Kuma, então lhe ofereceram a ele uma oportunidade de navegar novamente pelos mares, agora como um membro dos Chichibukais, e sob a condição de virar cobaia para modificações corporais e clonagem. E o Jinbe diz que aquilo explica tudo. Então a Bonnie fala que entende o Kuma dele escolher ser um Chichibukai e ajudá-los a desenvolver soldados clonados, mas ela não entende por que alguém escolheria por conta própria se tornar um ciborgue sem mente. Então o Jinbe diz que ela tem razão. O Jinbe também fala que ele ainda se pergunta qual dos crimes o Kuma, o tirano, lhe concedeu a prisão perpétua. Então a Bonnie grita e que o seu pai não era um tirano e que ele odiava o governo mundial e ele nunca cooperaria com eles e que eles devem tê-lo forçado a aceitar esses procedimentos e de alguma forma assim acertando o Luffy, o Chopper e o Jinbe com um bastão. Assim o Luffy fica surpreso quando ele acha um sabre de luz. Luffy fala que aquele lugar é um ferro velho e que aquilo é as sobras das invenções do Vegapunk. Ele se pergunta se aquilo ainda funciona.
Então a Bonnie fala que o Vegapunk pode se chamar de cientista, mas para ela ele é só um assassino. Ela também diz que o pai dela sempre disse que era parte de uma raça especial. Ela gritando fala que ele ser diferente não justifica forçá-lo a ser um rato de laboratório e que isso não é motivo para matá-lo. O Luffy também gritando diz que, claro, que não. Então a cena corta para o grupo do Sunny. Então é mostrado o robô que estava segurando o Sunny voando pelos céus até a ilha Egghead. Então, particularmente, a Vegapunk Lilith fala que naturalmente aquele é o Vega Force 01 e diz que o jato em suas costas é utilizado para propulsionar, que permite sustentá-lo com um dispositivo gravitacional. Todos ficam sem entender. Então ela fala que o ar condicionado da ilha também é necessário para garantir um clima adequado e que um dia isso será possível em todos os lugares do mundo. Então o Usopp, olhando para lá para baixo, ele avista um monstro. Então a Vegapunk Lilith fala que precisamente esta é a ilha onde o futuro é criado. Então eles chegam à ilha Egghead. Então a Vegapunk Lilith fala que aquela é Egghead, a ilha do futuro, e que acima das nuvens está o laboratório Plains e abaixo fica o Faviro Place, onde vivem os trabalhadores e pesquisadores. E ela também fala que ouviu dizer que o Luffy estava lá causando confusão. Então o Brook simplesmente, que estava ali também, diz que estava feliz de saber que ele estava bem. Então a Nami pergunta se o Zoro, o Brook, vem. Então o Zoro e o Brook falam ali que eles estão vigiando, guardando o navio. Então o Zoro fala que não confia na Vegapunk Lilith. Então o Usopp fica surpreso, pois aquele chão é igual a um de uma ilha do céu. Nami fala que aquilo é muito nostálgico. O Frank fala que é a sua primeira vez e pergunta que diabos é aquilo. Então a Vegapunk Lilith fala que eles já podem controlar a atmosfera da ilha e tudo mais. Ela também fala que eles naturalmente podem fazer uso de Pyrobloid para coangular e alterar a densidade do vapor da água, assim recriando as nuvens da ilha e as nuvens da ilha de mar das ilhas do céu. Ela também fala que não pensou tão longe assim. Então todos eles estão na frente da entrada do laboratório principal. Então a Vegapunk Lilith diz que aquela é a entrada do laboratório principal. Ela também pede para todos eles vestirem roupas apropriadas para entrarem e que ao lado deles está o vestuário. Ela também fala que quando eles colocarem os donchões, eles não se esqueçam de usar a alavanca. Ela também fala que eles se ajustam, não importa o tamanho do pé. Então o Usopp fala que aquelas roupas futurísticas são demais. A Nami diz que elas são muito leves. Então o Sanji diz que a roupa dele é um pouco aloha demais. E o Sanji, como um tarado, como sempre, fala que a Nami e a Robin estavam lindas. O Usopp fala que gostou da roupa da Robin, que ela parece ser bem durona. Então o Frank pergunta ao Sanji como ele estava. Então o Sanji diz que ele parece um pervertido em qualquer coisa. Então, em um corredor, o Vegapunk Shaka, que estava falando com Monkey D. Dragon, diz que o problema de ser um gênio é que ele pode ver seu próprio futuro chegando. Então, o Dragon pergunta ao Vegapunk do que ele estava falando. Então, o Vegapunk Shaka diz que ele vai morrer em breve e o Dragon manda ele parar de brincar, que aquilo não é engraçado. E
Então o Vegapunk disse que ele só queria que o Dragon soubesse daquilo. Mas é isso, galera, esse foi o vídeo hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para sempre perder os próximos vídeos aqui no canal. É isso, tamo junto e até o próximo vídeo e fui!